convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje, que tem por base o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 5 até o 9. E destacamos o versículo 5, que diz assim: Mas os judeus ficaram com inveja, e eles foram buscar alguns homens maus entre os malandros das ruas, e foram formar um grupo de desordeiros. Estes fizeram muita confusão na cidade e atacaram a casa de Jasão, procurando Paulo e Silas a fim de os levar para o meio do povo. O tema de hoje é: mesmo se formos perseguidos, não podemos parar de crer em Jesus. Uma coisa podemos ter certeza: não existe um pingo de dúvida. Todas as perseguições aos filhos de Deus sempre são lideradas por Satanás. É Satanás que está arranjando um motivo, simplesmente algo para perseguir os cristãos. Esse é o seu objetivo principal. Mas aí vem aquela pergunta: mas Satanás é inteligente. Por que ele vai perseguir a igreja de Jesus Cristo? Qual é o sentido para isso? Olha, Satanás é um psicopata. Ele faz isso por causa que isso está dentro dele. É o pecado que ele formou dentro dele, por culpa dele, que faz ele fazer essas coisas. Ele é um pecador, o maior de todos os pecadores. E ele, sendo um psicopata, ele vai fazer sempre estas coisas, ele não vai desistir. Por isso não pode se confiar em Satanás. Não tem como confiar em algo que ele fala. Se ele viesse falar alguma coisa e prometesse, jurasse, isso tudo era mentira. Sempre vai ser assim. Satanás é o nosso maior inimigo. E aí, quem aceita ser ajudante do diabo? Pois é, aí fica complicado. Pessoas que não creem em Deus, eles aceitam ser ajudantes do diabo porque eles nem acreditam no diabo e o diabo os usa como ele quer. Mas e se nós dissermos que dentro da própria igreja, nas próprias congregações, tem ajudantes do diabo? Sim, pessoas que só querem confusão, querem perseguição. E aí, o que fazer com eles? Provavelmente esses também não são cristãos, mas estão dentro da igreja. E aí é pior do que quando a igreja é atacada de fora para dentro. Geralmente aí ela se une. E quando existem facções dentro da congregação, geralmente existe a desunião. Mas uma coisa também podemos ter certeza: se nós já sabemos que todas as perseguições aos filhos de Deus são lideradas por Satanás, também sabemos que no dia do juízo final não haverá desculpas. Quem trabalhou ajudando Satanás vai ter que prestar contas. Paulo e Silas, o apóstolo Paulo e o grande missionário Silas, eles trabalharam pregando a palavra do Senhor. Eram missionários e foram até uma cidade chamada Tessalônica. Lá eles acharam um lugar, e o próprio Espírito Santo que arranjou isso para Paulo e Silas, a casa de Jasão. Naquela casa eles dormiam, se alimentavam provavelmente também, e naquela casa eles se reuniam com aquela pequena igreja que logo começou a crescer. E o pessoal da cidade notou isso, que havia uma igreja cristã lá dentro e ela começou a crescer. E o nome do apóstolo Paulo e também de Silas, o missionário, esses nomes eram famosos. Então, eles não queriam que a palavra de Deus fosse pregada naquela localidade.
E qual foi a tática? Sempre o mesmo jeito. É aquela velha tática de fazer arruaça, baderna, provocar um escândalo, um caos na cidade ou na localidade, para aí ir lá prender e acusar que aqueles que fizeram isso eram esses aí. E eles tentaram fazer isso e pôr a culpa no apóstolo Paulo e Silas. Mas eles já tinham ido embora, porque foram prevenidos pelo Espírito Santo deste ataque. Mas eles não pouparam Jasão, que hospedou o apóstolo Paulo e Silas, e também aqueles cristãos, os novos cristãos que recém foram convertidos. Mas depois de um julgamento e daí de fazer com que eles tremessem na base, eles tiveram que ainda pagar caro para sair da cadeia, eles foram liberados. Não podemos nos esquecer que aquela igreja foi muito perseguida por Satanás. E mesmo assim, eles ficaram firmes na fé. Os principais religiosos daquela cidade, que se diziam quase que santos e perfeitos, só os outros tinham pecados, eles não gostavam da missão de Deus naquela localidade. E, além disso, estavam cheios de inveja, porque o povo não seguia eles. O povo não escutava eles, mas escutavam Paulo e Silas. É a mesma coisa que aconteceu anteriormente com Jesus. Jesus falava, aquele povo vinha para ouvir. Os fariseus, os escribas, saduceus, sacerdotes falavam, ninguém queria escutar, porque eles não falavam coisas de Deus. Jesus falava do reino de Deus e todo mundo queria escutar. E aí eles ficavam com inveja de Jesus. A mesma coisa com o apóstolo Paulo e Silas. O povo começou a ouvir e acreditar em Deus. E esses religiosos da época ficaram com inveja. E eles ficando com inveja, eles prenderam o que tinha por lá para se prender alguns cristãos. Nós vivemos numa localidade no mundo onde a palavra de Deus ela pode ser pregada, ou outros lugares a palavra de Deus não pode ser pregada. Tem muitos que escutam estes vídeos que estão proibidos de ouvir a palavra do Senhor, porque moram em países onde é proibido ouvir e falar de Jesus Cristo Salvador. Veja que dificuldade esse povo tem de crer em Jesus. E eles continuam firmes nesta fé, não desistem. Então, por que muitas vezes congregações já constituídas, já seculares ou quase que seculares, não conseguem viver um cristianismo na liberdade? Ser livres para servir ao próximo, livres para amar a Deus e ao próximo. Mas muitas vezes o que acontece não é a liberdade cristã, mas simplesmente o paganismo. Muitas vezes a perseguição aos próprios filhos de Deus lá dentro na congregação. Precisamos ficar atentos. A nossa fé jamais deve ser abalada por pessoas de má fé. Mesmo que nós somos perseguidos, nós não vamos parar de crer em Jesus Cristo. E isso deve ser um lema em nossa vida, não desistir das coisas de Deus. E que vamos ser perseguidos, isso é um fato, sempre vamos ser perseguidos, ou pouquinho ou bastante. E nesse mundo, esse mundo vai ser assim, não vai ser diferente. Mas tem um dia do juízo final, e nesse dia, nós que cremos em Jesus Cristo, ficamos firmes na fé, nós que amamos o nosso próximo, nós seremos recompensados por causa de Jesus Cristo e partiremos para o reino celestial. Já os outros, que foram ajudantes de Satanás, e o próprio Satanás, com os seus demônios, serão condenados ao inferno. Não desista, fica firme na tua fé, porque vale a pena ficar firme na fé em Jesus até o fim. Esse é o nosso maior tesouro. Amém.
Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celestial, nós muitas vezes nos preocupamos com coisinhas aqui ou coisas lá. Ao invés, deveríamos nos preocupar em levar o Teu Evangelho ao nosso semelhante. E nas perseguições, muitas vezes tentamos até a desistir. Venha nos ajudar, Senhor, aumenta-nos a fé em Ti. Dê-nos a sabedoria, dê-nos a fidelidade a Ti. E assim, todas as coisas necessárias para nós em nossa vida. Mantenha-nos firmes nesta fé em Jesus até o fim. Em nome do próprio Jesus. Amém.